Israel invade a Síria pela primeira vez desde 1973, reacendendo tensões no Oriente Médio. As colinas de Golã, sempre estratégicas, estão no centro de um jogo perigoso que desafia limites e o direito internacional. Quer entender os riscos dessa escalada e o impacto global? Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha explorar os bastidores desse conflito explosivo. Desde a icônica Guerra de Yom Kippur, em 1973, Israel não havia cruzado a fronteira síria. A memória desse marco histórico ainda ressoa com força, especialmente para aqueles que vivenciaram suas consequências. Esta nova incursão representa não apenas um movimento militar, mas também um choque simbólico, que parece trazer à tona fantasmas do passado. É como revisitar um capítulo crítico da história, onde cada ação reverbera em cenários globais. Afinal, quem poderia imaginar que o Oriente Médio, sempre em ebulição, voltaria a presenciar algo assim? Agora, o que torna este evento ainda mais intrigante é o time. No momento em que o mundo busca estabilidade, Israel decide atravessar a fronteira com a Síria, deixando claro que segurança e estratégia são prioridades. Este é um lembrete de que o controle regional muitas vezes exige decisões arriscadas. Não é apenas sobre invadir, é sobre enviar uma mensagem poderosa para aliados e inimigos. E, nesse ponto, é impossível não refletir sobre as consequências que isso pode desencadear. E por que isso é relevante para quem observa de fora? Simples, porque os conflitos não respeitam fronteiras emocionais. A realidade é que essa incursão é como uma pedra lançada em um lago. O impacto direto pode estar no Oriente Médio, mas as ondas certamente alcançarão as margens do mundo todo. Essa ação de Israel, portanto, nos obriga a olhar além das manchetes e enxergar as camadas de história, política e humanidade que moldam esse cenário. Mas essa é apenas a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior. As colinas de Golã não são apenas pedaços de terra em disputa. São um símbolo de estratégia e sobrevivência no Oriente Médio. Desde que foram ocupadas por Israel em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, essas colinas tornaram-se um verdadeiro trampolim militar e político. A geografia elevada oferece uma visão privilegiada de movimentos inimigos, transformando-a em uma fortaleza natural. Isso sem mencionar os recursos hídricos cruciais para a região, que já sofre com a escassez de água. Um território pequeno, mas com um peso gigante na balança do poder. Imagine as colinas de Golã como um cofre de oportunidades e desafios. Não é apenas uma questão de controle territorial, mas de acesso a valiosos recursos hídricos que irrigam campos, sustentam cidades e alimentam tensões. Para Israel, mantê-la sob controle é garantir não apenas a segurança imediata, mas também uma vantagem estratégica em disputas futuras. Por isso, cada movimento envolvendo essa região é cercado de atenção e controvérsia, como um jogo de xadrez onde cada peça tem seu valor. Mas será que todos conseguem enxergar essa complexidade? Muitos olham para as colinas de Golã e veem apenas um pedaço de terra disputado. Poucos compreendem sua relevância no tabuleiro global. É por isso que Israel insiste em defendê-las com unhas e dentes, sabendo que um passo em falso pode comprometer anos de planejamento. E enquanto o mundo debate o que é justo, a realidade é que, no Oriente Médio, segurança e sobrevivência muitas vezes falam mais alto do que tratados ou convenções. E é aí que a história começa a se entrelaçar com a geopolítica moderna. O colapso do regime sírio, liderado por Bashar al-Assad, trouxe um caos que reverberou muito além das fronteiras da Síria. Com a desintegração do poder central, o país virou um mosaico de facções e interesses conflitantes. Para Israel, isso representa um misto de risco e oportunidade. Por um lado, a ausência de um governo forte enfraquece um adversário direto. Por outro, esse vácuo de poder abriu espaço para grupos hostis, como o Hezbollah e outras milícias apoiadas pelo Irã, complicando ainda mais o cenário de segurança. Nessa instabilidade, Israel se viu obrigado a recalibrar sua estratégia. Sem um governo sírio consolidado para negociar ou confrontar, o país redobrou esforços em monitoramento e ataques preventivos. A ideia é clara: evitar que forças inimigas se fortaleçam e criem novas ameaças ao longo de suas fronteiras. Essa abordagem proativa, porém, carrega riscos significativos. Um ataque errado ou excessivo pode acender faíscas que desencadeiem um conflito maior, envolvendo até mesmo potências globais. E aqui surge uma questão intrigante.
Como lidar com um adversário que não é mais uma única entidade, mas sim um emaranhado de grupos? Essa é a realidade que Israel enfrenta diariamente, caminhando na tênue linha entre defesa e provocação. Enquanto o mundo observa com cautela, Israel sabe que cada decisão agora é um teste de sua habilidade de navegar em águas turbulentas. Mas, claro, este cenário dinâmico e imprevisível não é algo que se resolve da noite para o dia. Os ataques direcionados realizados por Israel em solo sírio têm sido cada vez mais frequentes, e isso não é à toa. O objetivo é claro: desmantelar estruturas estratégicas que possam fortalecer grupos hostis, como o Hezbollah e milícias iranianas. Esses ataques não são apenas atos de agressão, mas sim medidas preventivas, uma tentativa de cortar o problema pela raiz antes que ele se transforme em uma ameaça iminente. Para Israel, cada alvo eliminado é um passo a mais em direção à segurança. Um exemplo recente ajuda a entender a lógica por trás dessa tática. Quando radares e depósitos de armas sírios são atingidos, não é apenas o equipamento que se perde, mas a capacidade desses grupos de organizar ataques futuros. Israel sabe que é mais eficaz prevenir do que remediar, e essa abordagem reflete sua compreensão das regras do jogo no Oriente Médio. É como se dissesse: não vamos esperar que venham até nós, vamos até eles primeiro. Contudo, essa estratégia de ataques direcionados também traz desafios diplomáticos. Cada incursão levanta críticas internacionais e reacende o debate sobre soberania e legitimidade. Afinal, o que para Israel é uma questão de sobrevivência, para outros países pode parecer uma violação de normas internacionais. É um equilíbrio delicado, onde cada decisão militar é acompanhada por repercussões políticas. E o mais fascinante é como essas ações moldam, direta e indiretamente, o rumo das tensões na região. A decisão de Israel de cruzar fronteiras e atacar infraestrutura síria é mais do que uma questão regional. É um ato que ecoa em cenários globais. As tensões geopolíticas crescem como fogo em mato seco, com potências mundiais questionando a legitimidade dessas ações. Para muitos, trata-se de um desafio aberto ao direito internacional, especialmente quando se considera a ocupação das colinas de Golã. Mas para Israel, essa postura firme é essencial em um mundo onde hesitar pode significar perder. Os debates internacionais frequentemente colocam Israel no centro das atenções, com críticas e apoio vindo de diferentes cantos do planeta. Enquanto aliados estratégicos, como os Estados Unidos, defendem o direito de Israel à autodefesa, outras nações pedem contenção e respeito às normas globais. É um jogo diplomático complexo, onde Israel precisa navegar com cuidado para não alienar aliados nem alimentar narrativas desfavoráveis. E, claro, cada movimento é uma peça nesse tabuleiro global. Essa tensão gera um cenário curioso. A busca por segurança de Israel provoca um efeito dominó de reações, tanto no campo político quanto no econômico. Sanções, discursos na ONU e protestos são apenas algumas das consequências que surgem em resposta a cada ataque. Para o observador atento, isso mostra como a interligação entre geopolítica e ação militar é uma dança intrincada, onde cada passo pode mudar completamente o ritmo do conflito. E, no fundo, a questão que fica é: até onde isso pode ir? Israel invade a Síria, intensificando um conflito que afeta toda a geopolítica global. O que você acha das tensões nas colinas de Golã e seus impactos? Compartilhe sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando essa e outras análises. Sua participação faz toda a diferença.